Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, que demorou, mas chegou. Vamos aos destaques. Gás de cozinha fica 6% mais barato para as distribuidoras a partir de hoje. Justiça libera 1 bilhão e 700 milhões de reais atrasados a beneficiários do INSS. Nos destaques internacionais, começa nesta sexta-feira o referendo nas regiões separatistas da Ucrânia. Moradores serão questionados se desejam se juntar à Rússia. E a gente fala também sobre o Dia do Sorvete. Hoje a gente comemora essa invenção pra lá de bem-sucedida e gostosa. Tudo isso a partir de agora. Começa a valer hoje a redução de 6% no preço do gás de cozinha vendido em botijão. Essa já é a segunda queda do mês. O preço do GLP havia sido alterado pela última vez no dia 13 de setembro, quando o quilo passou de R$ 4,23 para R$ 4,03, equivalente a R$ 52,34 por 13 quilos. Em abril, já havia sido reduzido de R$ 4,48 para R$ 4,23 por quilo. Antes, vinha em trajetória de alta. Em março, o gás de cozinha vendido pela Petrobras havia sido reajustado em 16,1%. Em outubro do ano passado, a alta havia sido de 7,2% e em julho do mesmo ano de 6%. Na semana encerrada, em 17 de setembro, o botijão foi vendido em média a R$ 113,25 no país. Desse valor, R$ 54,34 referem-se à Petrobras. Os impostos federais sobre o gás de botijão estão zerados até o final deste ano. A Justiça liberou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais atrasados a beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou 1 bilhão 730 milhões de reais a beneficiários da Previdência Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios que vão favorecer quase 114 mil pessoas. O valor, já repassado aos tribunais regionais federais, é para fazer os pagamentos referentes às requisições de pequeno valor de agosto deste ano. E, segundo o Conselho da Justiça, cabe aos tribunais, de acordo com o cronograma de cada um, o depósito dos recursos financeiros liberados com relação ao dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. Nessa quinta-feira, no primeiro dia depois da manutenção da Selic em 13,75%, o Ibovespa encerrou em alta de 1,91%. Essa foi a primeira vez que o índice fechou acima dos 114 mil pontos desde abril. Já o dólar recuou 1,12% e ficou cotado a R$ 5,12. É o terceiro pregão de desvalorização do dólar só nessa semana. O assunto agora é a pandemia. O Brasil continua com tendência de queda nos casos e mortes por Covid. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 73 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 685.677 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 8.708 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.616.655 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 17% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 68 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 8.708 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 19% em relação a 2 semanas.
De acordo com o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul não atualizou os dados. E vamos falar agora de eleições. Faltando pouco mais de uma semana para o primeiro turno, os tribunais regionais eleitorais intensificaram o preparo das urnas eletrônicas para esse primeiro turno. Entre os trabalhos feitos estão a inserção de dados e aplicativos para o funcionamento dos equipamentos. A menos de 10 dias das eleições em todo o país, os tribunais regionais eleitorais aceleram o ritmo dos trabalhos para finalizar o preparo das urnas eletrônicas que vão ser usadas no primeiro turno das eleições no próximo dia 2. A etapa final é a inserção de dados e aplicativos para o funcionamento dos equipamentos de votação em cada estado. Somente em Minas Gerais vão ser usados mais de 55 mil equipamentos em 304 zonas eleitorais, que devem estar prontos até domingo. Durante o procedimento de carga, as urnas recebem o sistema de votação, dados de todos os candidatos e das eleitoras e eleitores. Também inserida a mídia de resultados, onde vão ser gravados os votos registrados em cada urna. No Ceará, a previsão é encerrar a carga das mais de 25 mil urnas até este sábado. Já no Distrito Federal, 7 mil urnas eletrônicas vão estar disponíveis para as eleições. Após a instalação das mídias, os tribunais vão lacrar cada equipamento assinado pelo juiz da zona eleitoral, que vai constatar a integridade, segurança e confiabilidade da urna eletrônica. E agora vamos de destaque internacional, porque começa nesta sexta-feira o referendo nas regiões separatistas da Ucrânia, que estão ocupadas por forças russas e suas milícias aliadas, para definir sobre a adesão destes territórios à Rússia. No referendo, os moradores devem ser questionados se desejam se juntar à Rússia em 4 regiões ocupadas da Ucrânia, que são Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporízhia. As perguntas na cédula variam de acordo com cada região. O ato acontecerá até o dia 27 de setembro. O governo ucraniano e também dos Estados Unidos chegaram a se posicionar com relação aos referendos e alegaram que eles são uma farsa ilegal e que não reconhecerão os resultados. Especialistas avaliam que parece improvável que um processo tão apressado, em áreas onde muitos eleitores vivem perto da linha de frente do conflito, possa ser bem-sucedido ou justo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta quinta-feira para os russos protestarem contra a mobilização de reservistas anunciada pelo Kremlin ou a se renderem às forças de Kiev. Vamos ouvir o que ele falou. A decisão da Rússia de se mobilizar é uma admissão aberta de que seu exército, que estava preparado por décadas para assumir um país estrangeiro, não aguentou e fracassou. E agora, devido à mobilização, a guerra na Rússia contra a Ucrânia para a maioria dos cidadãos russos não é algo na TV ou na internet, mas algo que entrou em todos os lares russos. Oficialmente, Moscou anunciou a mobilização de 300 mil reservistas na quarta-feira. Mais de 1.300 pessoas foram detidas na quarta-feira em toda a Rússia durante os protestos contra a mobilização, segundo a ONG OVD Info. O anúncio da mobilização também provocou um fluxo de russos que queriam deixar o país com filas nas fronteiras terrestres de vários países. Agora a gente fala sobre essa fila de pessoas que foi vista tentando sair da Rússia. Nas imagens compartilhadas pelas redes sociais, é possível ver a quantidade de pessoas tentando deixar o país na fronteira para o Cazaquistão, Geórgia e Mongólia. Segundo relatos, na passagem de Troitsk para o Cazaquistão, por exemplo, era impossível ver o início e o fim da fila, composta por carros e também por caminhões. Isso porque o Cazaquistão não pode restringir a entrada de cidadãos russos no país, então acabou se tornando uma opção fácil para a população que busca fugir dessa convocação. E os voos da Rússia para países que não exigem visto continuam muito movimentados e frequentemente esgotados. Uma pesquisa no site da Aviasales mostrou que não havia assentos disponíveis nos voos econômicos de Moscou para Istambul até domingo, com um preço mais baixo de quase $2.900, ou seja, quase R$15 mil. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, rejeitou os relatos de que aeroportos estariam lotados de pessoas tentando deixar a Rússia após o anúncio, chamando-o de exagero e notícias falsas.
A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o Dia do Sorvete. Hoje a gente comemora essa invenção pra lá de bem-sucedida e, claro, gostosa. Nós voltamos já! Estamos de volta ao vivo, seja bem-vindo mais uma vez. Agora são 8 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília e voltamos com mais destaque internacional. Autoridades da Síria encontraram os corpos de pelo menos 34 migrantes em uma cidade portuária. Segundo sobreviventes, a embarcação em que estavam partiu de um porto no Líbano antes de naufragar. Parte dos resgatados, de várias nacionalidades, foram enviados para uma unidade de cuidado intensivo. Havia em torno de 140, 150. Eu não posso dizer quantos ficaram no barco e quantos conseguiram pular. Equipes de resgate seguem procurando outros sobreviventes e possíveis corpos de vítimas da tragédia. Devido à grave crise econômica no Líbano, refugiados sírios e palestinos, e também libaneses, vêm tentando cruzar o Mediterrâneo em embarcações improvisadas rumo aos países europeus. O terremoto no México gerou consequências para além da fronteira do país. No estado americano de Nevada, ondas de mais de 1 metro foram registradas em uma caverna. Os efeitos do terremoto no México desta semana ultrapassaram fronteiras. A energia do sismo percorreu 2.400 quilômetros pela crosta terrestre até chegar à caverna, que abriga uma piscina geotérmica localizada no chamado Vale da Morte, no estado de Nevada. O fenômeno revolveu sedimentos e pedras na água, surpreendendo pequenos peixes que habitam o lugar. O sismo de segunda deixou 2 mortos no oeste do México, danificou prédios e causou terror a mais de 400 quilômetros de distância, na capital mexicana. O terremoto foi seguido por outro sismo na madrugada de quinta, que também deixou pelo menos 2 mortos. Mudando de assunto, 23 de setembro é uma data especial para o brasileiro. Há 20 anos é o Dia do Sorvete. Nem seria necessário marcar no calendário, porque a iguaria é consumida sem parar, movimentando 13 bilhões de reais por ano. Mas hoje é sim uma data especial. Vamos conferir. Massa, picolé ou de casquinha. Não importa o formato. E o sabor? Dá para escolher nas mais de 10 mil sorveterias espalhadas pelo país. Cerca de 90% da produção é artesanal, feita por micro e pequenas empresas, garantindo o emprego direto de 100 mil pessoas. E a previsão é que esse mercado continue em expansão. Um setor que tem muita história para contar. A versão mais aceita é que a origem do sorvete é da China. 4.000 anos atrás, descobriram que ficava gostoso misturar neve, leite e arroz. Foi apenas em 1292, depois de uma viagem à China, que o explorador Marco Polo levou a sobremesa gelada para a Itália. Dali tudo se espalhou. O Brasil conheceu o sorvete em 1834, quando um navio chegou ao Rio de Janeiro com 200 toneladas de gelo em bloco. Como ainda não havia um jeito eficiente de estocar, havia uma hora certa para ir à sorveteria. O produto só ganhou escala industrial em 1941, com muitas versões. No caso do picolé, a origem foi nos Estados Unidos e por acaso. Um garoto de 11 anos preparou um suco em pó e esqueceu a colher dentro do copo. No dia seguinte, mostrou para os amigos e a ideia foi aprimorada. É a versão que mais vende, pelo preço. A casquinha também surgiu sem querer. Em uma feira mundial nos Estados Unidos, um sorveteiro não levou taças ou copos para servir as pessoas e teve a ideia de colocar a massa no meio de waffles da barraca vizinha. Agradou e o produto foi aprimorado até ficar crocante e ganhar o formato inspirado em um buquê de flores. E quando chega o fim de ano, o consumo em média é pouco mais de 5 litros por pessoa. Sobra muita história para contar. Alguém vai contar para o outro, por exemplo, que experimentou um sorvete de tapioca com bacon. E pode esperar que daqui a pouco vai surgir outra novidade. Com certeza! E hoje também é comemorado o Dia do Filho.
Antes de encerrar, a gente mostra para você imagens recheadas de pura fofura. Pesquisadores ingleses divulgaram fotos inéditas de bebês ainda dentro do útero, reagindo a alimentos ingeridos pelas mamães. Nas imagens é possível ver as expressões faciais curiosas dos pequeninos ao receber alimentos como cenoura e couve. As reações foram captadas por meio de aparelhos de imagem 4D, que, ao contrário dos equipamentos de ultrassonografia comuns, revelam imagens com som, profundidade e movimentos em tempo real. Os estudos revelaram que os bebês reagem a sabores e também a odores durante a fase final da gestação. Por isso, a pesquisa tem como objetivo alertar as mamães sobre a importância de ter bons hábitos alimentares durante a gestação. Essa edição fica por aqui mais uma vez. Obrigada pela companhia. Uma ótima sexta-feira para você.